Olá, queridos congressistas, tudo bom? Meu nome é Rodrigo, sou farmacêutico e hoje nós vamos conversar sobre um tema muito importante, que é sobre o planejamento da assistência farmacêutica, ainda mais nesse ano de renovação dos planos municipais de saúde. Antes da gente começar, eu queria falar um pouquinho sobre a minha trajetória. Com quem vocês estão tendo essa palestra nesse momento, né? Eu sou farmacêutico, sou formado na Universidade Federal de Ouro Preto, trabalhei em farmácias comunitárias e também tive a oportunidade de ser o primeiro farmacêutico da história de um município, né? O município tinha estrutura de saúde, vários profissionais, só não tinha o farmacêutico. Então eu pude ver com os próprios olhos a falta que o farmacêutico faz dentro do Sistema Único de Saúde, principalmente na atenção básica. Então, esse aprendizado, né, que eu tive ali, né, porque eu tive que, enfim, desenvolver muitas coisas e executar, né, me levou a estudar mais, né, e querer pesquisar nessa área, principalmente relacionado ao controle social, né. Então, eu fiz o meu mestrado em assistência farmacêutica e o doutorado em ciências farmacêuticas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a especialização em gestão da assistência farmacêutica na Universidade Federal de Santa Catarina. Hoje, eu sou professor aqui na Universidade Federal do Rio Grande de Santa Maria, né, que a gente continua nesse trabalho, né, de tentar conversar com as pessoas, trazer informações importantes, sistematizar o conhecimento, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Mas, o que nós vamos conversar hoje? A gente vai falar sobre o Plano Municipal de Saúde, né, que esse ano é extremamente importante, porque é o ano de renovação. Né? Esse ano 2025 se encerra o último plano municipal e o novo se inicia em 2026. Então nós temos aí até agosto, né, para poder propor um novo plano municipal de saúde. Então é o momento, né, de quem trabalha ou quem se interessa não só pela assistência farmacêutica, mas pelo plano municipal de saúde de se envolver, né? Porque todos devem construir o plano. Não é uma coisa que tem que ser feita num gabinete ou tem que ser feita pelos técnicos da Secretaria de Saúde. Não, né? A gente precisa pensar como fazer com que as pessoas, os usuários, os outros profissionais de saúde possam dar a sua opinião. Isso é muito importante nesse momento, porque depois que o plano está aprovado, são 4 anos que a gente tem que executar. Então as mudanças depois desse período fica uma coisa mais complexa, né? E aqui, né, tanto aqui na universidade, né, na disciplina que eu dou de a saúde coletiva e assistência farmacêutica, a gente faz revisões de planos municipais de saúde relacionadas à assistência farmacêutica. E o que a gente encontra nos planos é um conteúdo muito pobre, né? Um conteúdo que não demonstra o tamanho da assistência farmacêutica. Então, se eu não coloco que o meu serviço é importante, porque o gestor vai colocar recurso, vai colocar gente, vai colocar outras mais apoio para esse serviço? Se ele não tiver bem detalhado, especificado, como eu vou propor também as mudanças que eu quero fazer nele? Então é isso que a gente vai conversar nessa palestra de hoje, né? E aí, o que a gente vai discutir, né, nessa palestra? Já dei um adiantamento ali, mas nós vamos falar sobre o planejamento de saúde, conhecer o planejamento do SUS, né, e aí focar na assistência farmacêutica, que é o que nos interessa aqui, né? Como desenvolver uma análise situacional e como demonstrar a necessidade de mudança da assistência farmacêutica para ela poder existir e não ser só um serviço que entrega medicamento, né? Porque a assistência farmacêutica é muito mais do que isso. Todo o material dessa apresentação, os artigos que eu utilizei, mais esta apresentação, vai estar disponível nesse link aqui. Então, quem está com o celular, pode aí colocar no QR Code, já vai abrir a pasta, né? Vocês vão ter acesso. E quem está sem o celular, pode digitar bit.ly/AFPMS, tudo maiúsculo, né? Assistência Farmacêutica, Plano Municipal de Saúde. Fazendo isso, vocês vão ter todo o conteúdo, né, dessa palestra, mais a própria palestra para vocês poderem relembrar na frente, estudar.
esse material que eu estou organizando aqui, esse vídeo, ele é uma síntese de um artigo que ainda não foi publicado. Então, esse artigo, Assistência Farmacêutica no Plano Municipal de Saúde, Estratégias para uma Gestão Integrada e Eficiente, né, foi escrito por mim, pela farmacêutica Patrícia Bobsi Teixeira Flores, né, que ela é mestranda em assistência farmacêutica, né, e o mestrado dela também envolve os planos municipais de saúde, e a Cristiane Manuela Silva, que é mestre em assistência farmacêutica e é também vinculada à Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul. Então, tudo que eu vou mostrar aqui para frente é uma síntese dessas reflexões que nós três fizemos nesse artigo. Quando vocês estiverem em contato com esse vídeo, pode ser que o artigo ainda não esteja publicado, né? Mas se vocês, em pouco tempo ele já vai estar publicado, e assim que ser publicado eu também vou disponibilizar ele na íntegra, na pasta, onde vocês vão ter acesso também a ele. Então, por que a gente tem que pensar assistência farmacêutica no SUS, né? Porque nada acontece hoje sem uma avaliação da necessidade de farmacoterapia nos serviços de saúde, né? A gente tem uma pressão, né, medicalizadora da sociedade, mas também precisamos ir contra essa pressão medicalizadora. Então, a assistência farmacêutica, até quando o medicamento é considerado, ela já existe. Então, a assistência farmacêutica, ela não existe só quando o medicamento é prescrito e utilizado. Quando ele é considerado para algum agravo, algum problema, a assistência farmacêutica já está fazendo a sua ação. Ela é transversal ao serviço de saúde, né? Por isso que ela é componente essencial da assistência terapêutica integral, né, que o SUS define, né, como o uso dos medicamentos, quando necessário, dentro de protocolos clínicos, diretrizes terapêuticas ou presentes nas relações de medicamentos, né, nacional, estaduais ou municipais, né? Então o SUS deixa muito claro que quando a gente pensa se precisa de algum medicamento, a liberdade de escolha ela não é padrão, ela tem que ser de acordo com as regras determinadas pelo Sistema Único de Saúde, ou nacional, ou estadual, ou municipal. Então, quando isso acontece de maneira correta, né, essa assistência terapêutica integral funciona corretamente, isso garante o acesso a medicamentos e promove o uso racional. Porque se eu consigo dimensionar minha demanda, eu consigo fazer as ações logísticas para que esse insumo não falte. E fazer as ações clínicas para que esse insumo resulte no melhor efeito possível nas pessoas. E fazer as ações técnico-pedagógicas para poder educar e treinar, capacitar a equipe de saúde para fazer o uso racional de medicamentos, né? Então, a assistência farmacêutica ela passou por várias mudanças aí na história do sistema de saúde brasileiro, mas é uma política consolidada, né? Porque nós temos duas grandes políticas, que é a Política Nacional de Medicamentos e a Política Nacional de Assistência Farmacêutica, que orienta todo esse fluxo, né? Então isso é importante a gente entender que ela é uma política de Estado consolidada aqui no Brasil. Tá, mas e aí? Como é que eu vou pensar, né, uma coisa que é transversal, que tem uso racional de medicamento, que envolve prescrição, que envolve uso, né? Eu tenho que entender, desmantelar esse pensamento, né? Estruturar ele em pontos para eu poder saber o que eu tenho que fazer em cada um deles. E aí tem um artigo muito interessante lá de 1981, né? Que ele fala das dimensões do acesso à saúde. Quando a gente fala de assistência farmacêutica, a gente ouve muito sobre falta, né? Falta insulina, falta medicamento, falta isso, não tem o que eu preciso na lista, né? A gente sempre entende a demanda da assistência farmacêutica principal como falta, né? Mas por que está faltando, né? Então, o Penchansky e o Thomas, eles escreveram um artigo muito bom sobre as dimensões do acesso ao serviço de saúde, né? Que tem 4 componentes principais que a gente vai discutir um pouco aqui sobre eles, porque eu vou ter que pensar, então quer dizer que a minha assistência farmacêutica tem que ser focada nisso?
Porque, por exemplo, como é que eu vou pensar o serviço de saúde, independente dele ser medicamento ou não, né? Sem a aceitabilidade. O que é aceitabilidade? O usuário compreende, concorda com o tipo de serviço que está sendo oferecido, né? Como que é esse serviço que está sendo oferecido? Primeira coisa, né? Como é que eu vou detalhar o que é o que está sendo oferecido? E segundo, como é que eu vou saber se isso que está sendo oferecido, né, gera responsividade, né, no usuário? Né? Ele entende que aquele serviço funciona bem, que ele gosta daquele serviço? A aceitabilidade é uma dimensão do acesso que é subjetiva, né, ao ponto de mostrar a percepção do usuário frente àquilo que é oferecido. Mas é objetiva porque eu preciso detalhar o que é oferecido também. A disponibilidade, então, quanto tem disso? Né? Quanto que eu tenho desse serviço para oferecer? Qual que é a minha ação para que esse serviço não falte? Né? Então, ou seja, qual que é o critério que eu uso, as técnicas que eu uso, no caso da assistência farmacêutica, para abastecer o serviço de saúde? Né? E, além disso, qual é a demanda? Né? O quanto que é a demanda disso? Por que isso é importante? Eu trabalhei na farmácia municipal em Sapucaí do Sul, e aqui no Rio Grande do Sul, e o que acontecia? A gente atendia, 600 pessoas por dia. A imagem que nós tínhamos da farmácia era que a gente atendia muita gente, né? 600, 500 pessoas por dia e tudo mais. Só que de pessoas diferentes, ou seja, você pegar o ano inteiro, o número de pessoas diferentes que foram atendidas foram 24 mil. Numa cidade de 140 mil habitantes. Então vamos lá. Peraí, como assim? Então a demanda que eu tenho calculada é sobre 24 mil de 140 mil pessoas. Então isso demonstra que apesar do serviço estar sobrecarregado, ele não garante nem 15% da população. Então a disponibilidade ela me ajuda a enxergar, né, o quanto que o meu serviço alcança, né? Tanto no sentido de abastecer, quanto no sentido da demanda que está sendo gerada. A acessibilidade geográfica é uma coisa muito importante, porque eu tenho que pensar no itinerário terapêutico. Então, por exemplo, como é que o usuário sai da casa dele para conseguir um medicamento até ele chegar na casa dele? Se ele tem prescrição ou se ele não tem prescrição. Qual que é o caminho que ele faz? Quantos ônibus ele pega? Ele pega aplicativo, ele anda a pé, ele vai de bicicleta? Onde estão os pontos de dispensação relacionados à localização dos usuários? Será que existe algum lugar em que os usuários têm mais dificuldade de acessar por causa da questão geográfica? Então quando eu discuto isso, é um ponto que eu tenho que pensar. Não, peraí, então quer dizer que tem um bairro lá que fica 20 km da farmácia, que é 2 ônibus de distância, os caras vão pagar, sei lá, R$5 a passagem, 10 para ir, 10 para voltar, já gastou R$20 o dinheiro que tem para pegar uma amoxicilina? Será que ele vai vir mesmo pegar uma amoxicilina aqui? A acessibilidade geográfica nos ajuda a pensar esse itinerário, né? O quanto que as pessoas percorrem para alcançar. E a capacidade aquisitiva, né, tem tudo a ver com a disponibilidade, porque assim, como que eu pago? Porque a gente sabe, né, que os serviços públicos têm uma legislação sobre o pagamento de compras e licitações, que não é uma licitação simples, ela é bem complexa. Então, às vezes, mesmo tendo recurso, existem problemas relacionados ao pagamento. Então, qual é a minha capacidade de pagar? Como que funciona o meu processo licitatório? Quanto tempo demora para o processo ocorrer? Porque se eu não tenho isso calculado, né, até a quantidade de recurso, o meu planejamento foi embora, né? Porque tudo isso precisa de dinheiro para comprar medicamento, para abrir farmácia, para transportar, tudo isso tem recurso. Então eu preciso conhecer a minha capacidade de pagamento. Isso não é saber a capacidade do financiamento. Porque o financiamento da assistência farmacêutica é fácil, né? Calcula lá e tudo. Mas como que isso funciona na prática? Como é que operacionaliza esse pagamento? E a outra questão é, quanto custa os medicamentos? Né? Quanto que eu estou pagando nisso? Então eu tenho que saber também se o que eu estou pagando está dentro do mercado. Né?
Olha como é interessante essa figura, né? Porque quando você começa a pensar nesses 4 pontos de reflexão, nossa, mas assistência farmacêutica, então, é uma coisa que tem que ter muito detalhamento para eu poder mostrar o tamanho, né? Quem está me assistindo aqui é farmacêutico de município, sabe que faz isso tudo, né? Não tem como não fazer essas 4 dimensões. Só que na hora de botar no plano, põe 2 parágrafos. Então, ou seja, eu não demonstro o tamanho da assistência farmacêutica para quem está lendo, para o gestor, para outros profissionais de saúde. Então, quando isso não dá certo, ou seja, quando estoura o problema, né? Então, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Igual, por exemplo, a gente detectou que era 14 mil pessoas, 24 mil pessoas, não é 140 mil pessoas. Então, como é que nós vamos acertar os outros 120 e tantos mil, né? Então, eu posso melhorar a eficiência do serviço, tentar trabalhar de maneira mais inteligente com o que tem, aumentar o investimento, reduzir a demanda. O que significa reduzir a demanda, né? Porque esse termo aqui é tal e qual do artigo que está referenciado. Talvez é racionalizar a demanda, porque eu preciso especificar melhor como vai ser a dispensação dos medicamentos, como vão ser os itens, né? A comissão de farmácia terapêutica, ou aceitar. Assim, ó, infelizmente é isso mesmo, não tem o que fazer. Mas o aceitar é o último ponto, porque a gente está num momento de planejamento, está num momento de uma oportunidade muito grande, né, de compreender o tamanho da nossa demanda e fazer alguma coisa para mudar, né? Porque aceitar o declínio da qualidade do atendimento é quando todas as outras opções foram tentadas e não conseguiu. Então, realmente existe uma trava no meu serviço que não deixa evoluir. E isso tem que estar documentado, né? Porque eu tentei, né? Então, isso é importante mostrar que a gente tentou, fez isso, fez aquilo e não deu por causa disso. Então, o atendimento é esse. Eu acho que isso faz parte do planejamento também, determinar que a gente vai cair a qualidade mesmo porque tem isso, né? É uma avaliação técnica sobre o que está acontecendo. Então, vocês perceberam, né, gente, que planejar é uma coisa essencial. Não tem como a gente trabalhar no serviço de saúde, nesse mundo de catástrofe climática, de falta d'água, de doença, de tudo que está acontecendo, guerra, né? A gente não tem um planejamento, que só piora. Porque se a gente não planejar, a gente não tem direitinho o que fazer quando acontece determinada situação. Quando a gente está planejado, mesmo que dá errado, a gente sabe mais ou menos por onde seguir. Então, planejar é preciso. Não tem como a gente trabalhar hoje num serviço de saúde sem estudar o planejamento e executar. Então, no SUS, a gente tem alguns instrumentos de planejamento que são obrigatórios, né? Eles têm que existir. Então, se eles têm que existir, é onde eu posso influenciar. Não necessariamente eu, profissional de saúde, vou ser o que vai executar esse planejamento, mas eu tenho minha importância para poder influenciar esse planejamento. Então, tudo começa com o plano plurianual, ou seja, o Estado, a União e os municípios, eles têm que montar um planejamento de 4 anos de tudo que vai ser feito, em todas as áreas. Não estou falando aqui de saúde. Então, esse plano vai ser um compromisso que vai ser estabelecido, né, a gente vai falar das diretrizes, objetivos, metas e indicadores, né, para poder alcançar essas ações, né? Então ele vai ser todo fatiadinho com várias situações, várias ações têm que ser feitas em 4 anos. Então, dentro do plano plurianual da prefeitura, a gente está falando em município, a gente tem que desenvolver o plano de saúde, né, ou do Estado ou da União. Ou seja, quais são os compromissos da saúde para 4 anos de gestão, né? Então, olha como que é importante, hein, gente? Nós estamos com a oportunidade de planejar 4 anos de gestão agora, né? Até agosto de 2024. Então, para 2026, começar um planejamento pé no chão, com a nossa mão, que a gente pode executar. Então, esse plano de saúde para 4 anos, ele é dividido
anualmente. Então eu tenho uma programação anual de saúde. Em 2026 eu vou fazer isso, 27 isso, 28 isso, 29 aquilo. Isso já vai estar previsto no plano, mas eu tenho que ter um documento, né, com ano a ano o que isso vai ser executado. E aí, junto com essa programação, eu também tenho que haver a aprovação de uma lei de diretrizes orçamentárias. Ou seja, para cada ação que está vinculada no plano, na programação anual, tem que ter um recurso, se ela usa recurso. Tem que ter uma fonte de recurso. Eu não posso colocar um planejamento que não tem fonte que vai pagar, que não vai sustentar. Então, olha a importância, né? A oportunidade que a gente tem de ajustar as coisas, de tentar buscar recurso, é agora. Porque precisa ser aprovada uma lei de diretrizes orçamentárias para poder fazer valer a programação. Eu não posso botar uma programação sem recurso, se ela precisa de recurso. E anualmente e quadrimestralmente, essa programação anual tem que ter uma prestação de contas. Então, por isso que eu falo que a palavra é compromisso. Porque eu vou ter que apresentar tanto na Câmara de Vereadores quanto no Conselho de Saúde os relatórios quadrimestrais e o relatório anual, né, para ver o que deu certo, o que deu errado, porque eles podem reprovar as contas. Então, por isso que é um compromisso muito grande. Então, quando o plano de saúde sai muito genérico, né, às vezes pode dar a ideia de que está dando tudo 100%. Ah, mas está dando tudo concluído. Ah, mas tudo concluído porque não tem nada aqui, porque tudo está feito aqui com indicador que não demonstra a realidade. Então agora é a hora da nossa voz de falar, não, isso não demonstra a realidade. Nós precisamos de um indicador que demonstre a realidade. É esse aqui. Número de pessoas do bairro tal que vão até a farmácia buscar medicamento. Sei lá, um exemplo. Né? Então isso é uma coisa importante. Então o SUS funciona assim. Não somos nós que estamos inventando. Então agora é a hora da gente se inserir nesse planejamento. Então, o plano de saúde, né, ele é um instrumento central. E olha que engraçado a resolução diz. Explicita o compromisso e reflete a necessidade de saúde e as peculiaridades. Hoje eu sou conselheiro de saúde do Conselho Municipal de Saúde de Santa Maria, representando a Universidade Federal de Santa Maria. E eu já ouvi mais de uma vez na reunião, quando a gente fala alguma coisa, eles respondem assim: ah, mas isso aí não está no plano. Então a gente não tem obrigação de executar. Então, assim, a prefeitura tem a obrigação de executar o que está no plano. Então, se eu não botei no plano, eu não tenho obrigação de executar. Olha que coisa importante, né? Então, por isso que agora é o momento da gente influenciar esse plano. Porque, senão, lá na frente, quando a gente vai avaliar alguma coisa, ainda mais quem vai estar num conselho de saúde e tudo mais, não vai ver o serviço evoluir, porque os indicadores e as metas não foram pensadas corretamente. Então, a oportunidade que nós temos é agora, né? Então, eles têm que ter, o plano tem que ter todas as orientações para execução, acompanhamento e avaliação, né, de todas as áreas de atenção à saúde. Né? Então, é um documento central. Por isso que eu estou gravando essa palestra para vocês, porque é super importante que todo mundo se envolva na construção do Plano Municipal de Saúde esse ano. Né? Porque, enfim, a gente deixa um legado para 4 anos, um compromisso da Secretaria de Saúde da Prefeitura para executar aquilo ali. Porque senão a conta é reprovada. E se a conta é reprovada, o gestor público tem que responder por aquela reprovação. Então, o plano, resumidamente, ele vai ter uma análise situacional de todos os serviços de saúde, das características epidemiológicas, da estrutura, né, de como presta o serviço, da rede de atenção à saúde. Então, ele tem que ter uma explicação, análise das orientações anteriores, a conferência de saúde, o que disse, né, para poder pensar, então, as prioridades de ação, que elas são organizadas em diretrizes, objetivos e metas e indicadores. Então, a diretriz é a ideia central, é uma grande, um ideal a se alcançar. E essa diretriz vão ter vários objetivos. Então, eu posso ter, por exemplo, a garantir o acesso a medicamentos no município tal, a diretriz. Aí os objetivos, organizar o acesso, teleatendimento, farmácia móvel. Então, os objetivos são implantar, realizar. O objetivo sempre começa com verbo, né, gente?
né? Então, o que eu quero fazer? E aí, dentro desse objetivo, eu tenho que colocar uma meta, ou seja, qual é a medida? Então, por exemplo, implantar o teleatendimento na farmácia municipal. Aí a meta pode ser serviço implantado sim ou não, por exemplo. Né? Aí eu já falei da meta do indicador, né? A meta seria o serviço estar implantado. E o indicador, qual é a métrica? Ou seja, como é que eu vou medir essa meta? Então, o diretriz, objetivo, meta e indicador, eles são uma rede em conjunto, né? Porque uma coisa alimenta a outra. Mas a dica principal tem que ser alguma coisa que dá para medir. O número de coisas, número de vezes, número de fornecimentos, sabe? Quanto mais mensurável for o indicador, melhor, né? Enfim, vai ter indicador de sim e não, implantado ou não implantado, mas acho que implantado ou não implantado não é bom. Ou seja, número de atendimentos realizados por teleatendimento em relação ao número de atendimentos total. Tanto, eu já consigo pensar na meta. Então, 26 vai ser 0, 27 vai ser 10%, 25, 28 vai ser 15%, 29 vai ser 20%. Alcançar 20% de proporção de teleatendimento sobre atendimento presencial. Então, isso é uma meta. Por isso que eu tenho que colocar sempre o máximo de valores mensuráveis, né? Então, isso é muito importante quando eu falo da assistência farmacêutica. Porque eu estou falando de medicamento, de custo de usuário, número de prescrição, número de atendimento, número de reuniões de equipe, número de funcionários. Até a assistência farmacêutica é mais tranquilo da gente pensar as metas, né? O quanto a gente quer em 26, quanto a gente quer em 27, quanto a gente quer em 28, quanto a gente quer em 29, né? É mais fácil, porque a gente consegue numerar, né? Mas só que para a gente poder pensar numa meta alcançável, porque se eu botei a meta lá, ela virou um compromisso. Então, aquele compromisso vai ser avaliado e pode ser rejeitado, pode ser desaprovado, pode dar problema para o gestor, né? Então, para eu poder pensar uma meta alcançável e desafiadora, eu tenho que saber como planejar. Então, para a gente poder pensar assistência farmacêutica, né? Eu, junto com o professor Mauro Silveira de Castro, a gente pensou nos modelos de assistência farmacêutica. E eu tenho que saber onde meu município está mais ou menos aqui. Porque o modelo 1, né, é onde a assistência farmacêutica ela faz ação logística pura. Ou seja, ela só compra. Ela só compra e distribui. Entrega os medicamentos, faz a dispensação ali, mas o foco do serviço é ter o medicamento disponível para ser distribuído. Agora, como que ele vai ser distribuído? Aí isso vai mudando com o avançar dos modelos. Porque o modelo 1, assim, eu não consigo fazer um serviço de assistência farmacêutica sem garantir a distribuição dos medicamentos. Então, as políticas logísticas de acesso, de logísticas de compra, de cálculo de estoque, de verificação de validade, tem que vir primeiro, senão o medicamento falta. E aí não adianta ter a política toda estruturada se está faltando o medicamento. Então, a prioridade número 1, né, dentro de um serviço é a distribuição, é a compra dos medicamentos. Mas o modelo 1 sozinho, ele vai focar muito na logística. Então, isso leva a um novo modelo, uma nova forma de pensar. Vocês estão vendo que está dentro do modelo 1. Então, o modelo 2, ele está dentro do 1. Não tem como fazer o modelo 2 sem executar o 1 primeiro. Então, eu tenho que ter uma rede bem formada logística de compra, estruturada de aquisição, cálculo de demanda, para daí pensar o acesso. Porque aí no modelo 2, eu vou destrinchar a assistência farmacêutica nas dimensões do acesso que a gente viu no slide anterior, né? Mas qual é a minha capacidade de pagar? Qual que é a minha disponibilidade? Qual que é a aceitação dos usuários? Né? Qual que é a acessibilidade geográfica? Né? Será que tem uma unidade que é diferente? Será que tem uma zona rural? Então, quando eu estou pensando no modelo 2, eu especifico a logística de acordo com cada realidade. Vamos criar uma farmácia distrital ali. Vamos fazer uma farmácia móvel aqui. Vamos tentar botar o teleatendimento. Né? Porque eu estou pensando em otimizar o acesso, em ampliar. Né? Só que a gente sabe que isso não é suficiente. Porque somente se a gente conseguisse que o medicamento não faltasse nunca e ele tivesse acessível para as pessoas, isso não é suficiente.
porque a gente não sabe qual o resultado clínico que esses medicamentos estão trazendo. Então, por isso que a gente pensou também no modelo 3, ou seja, que tem a distribuição de medicamentos bem feita, uma política de acesso bem feita e já está calculando qual o benefício e o risco do uso de medicamentos para as pessoas. Insulina, lipodistrofia, hipoglicemia, varfarina, hemorragia, né? Uso incorreto de dispositivo inalatório, internação de emergência, né? A pessoa que tenha desfechos crônicos, AVC, infarto e tudo, o quanto ela teve isso porque ela não teve adesão ao tratamento? Quantas pessoas em tratamento psiquiátrico estão internando porque não teve adesão, porque teve interação medicamentosa, porque parou de tomar, porque queimou sua receita? Então, o modelo 3, ele integra como um todo a assistência farmacêutica ao serviço de saúde, onde já existe um contato clínico, ou seja, eu já não estou buscando somente garantir que o medicamento circule, não falte, mas que ele também tenha um acesso. Então, pensando aqui, eu tenho que refletir, onde é que o meu município está? Se meu município está no modelo 1, ou seja, por enquanto só distribui, pensa, nem calcula os medicamentos direito, está no 1. Eu vou querer ir para o 3? Não. Eu tenho que fazer uma transição. Eu tenho que pensar onde o meu município está e em 4 anos onde eu chego. Porque eu não... Ah, mas todo mundo 3, todo mundo quer. Não, mas às vezes eu não consigo. Eu tenho um farmacêutico só, eu trabalho 20 horas, então eu ainda tenho que estruturar o modelo 1 bem feito para daí migrar para o 2. Então isso tem que ser uma coisa evolutiva, progressiva. Então eu não posso colocar indicadores, metas muito audaciosas se o serviço não está estruturado. Agora, o contrário também é verdadeiro. Se o serviço está estruturado, aí eu tenho que botar meta audaciosa, né? Porque se já tem uma rede de acesso, já tenho farmácia móvel, tenho farmácia satélite, tenho farmácia unidade de saúde, pô, agora eu tenho que pensar como é que eu vou medir o resultado que esse tratamento está trazendo para as pessoas. A adesão que eles têm, as reações adversas, o perfil de prescrição. Como é que nós vamos fazer com que os médicos ajustem a prescrição a determinadas demandas? Como é que nós vamos implantar a CFT, a Comissão de Farmácia Terapêutica? Mas eu tenho que me situar primeiro onde eu estou. No 1, ou uma transição do 1 para o 2, no 2, a transição 2 para o 3, ou no 3, para não criar metas que a gente não consegue alcançar. Então, no artigo que a gente vai publicar, essa tabela aqui, ela está toda esmiuçada, explicada, ponto a ponto, para vocês pensarem o que tem que ter no capítulo da assistência farmacêutica. Porque a gente precisa fazer essa análise situacional para poder mostrar no Plano Municipal de Saúde que a assistência farmacêutica é uma coisa importante. Mas, resumidamente, a gente tem que falar dentro do Plano Municipal de Saúde, quando for falar da assistência farmacêutica, qual a estrutura da assistência farmacêutica. Né? Onde é que ela está? Tanto no sistema, no organograma, quem é a chefia, quais as resoluções que tem municipais que regem? Tem uma portaria, tem alguma norma, tem algum grupo que trabalha, né? E qual o sistema de gestão? Como é que funciona a dispensação? Né? Como é que funciona a compra? A gente tem um sistema único que regula, o sistema informatizado, usa o sistema do Ministério da Saúde. A gente precisa situar quem está lendo o plano aonde a assistência farmacêutica está. Ah, eu já pensei lá na minha cabeça que é o modelo 1. Tá bom. Pode ter informação aqui que você não vai ter. Ah, se você não tem, dito que não tem. Pessoal, a assistência farmacêutica ainda não consta no organograma. Entendeu? Você tem que dizer que não tem também. Não é só dizer o que tem. Eu tenho que dizer o que não tem. Ó, não possui coordenação. A coordenação é compartilhada com a política de atenção básica. Ó, você tem que dizer. Então a gente tem que descrever a assistência farmacêutica. Até porque aqui a gente já começa a pensar nas nossas metas, né, para os 4 anos que vai vir. O outro ponto é quem são as pessoas da assistência farmacêutica. Quem são os profissionais, o perfil de contratação deles, quantos têm formação, por exemplo, os técnicos de farmácia. Geralmente em prefeitura, os técnicos que trabalham na farmácia são técnicos de farmácia? Olha aí para a sua equipe e vê quem são. É uma coisa que a gente tem que dizer. Ó, quantos têm formação, quantos não têm, quantos são RPAs contratados, conveniados, quantos são concursados, né? Quem são os farmacêuticos. A gente tem que dizer isso, porque a gente pode colocar como meta uma ampliação, qualificação dessa gestão do trabalho. E o outro ponto
é as dimensões do acesso a medicamentos e serviços farmacêuticos. Então a gente tem que dizer na análise situacional como é que os medicamentos são disponíveis para as pessoas. Onde ficam as farmácias? Qual a distância das farmácias dos bairros das pessoas? Como as pessoas fazem para conseguir? Tem que pegar ônibus, né? Como é que a gente facilita o itinerário? Tem farmácia móvel? Tem teleatendimento? Né? Como é que é a estrutura da farmácia? Entrega senha? Quantas horas a pessoa demora para ir na fila para conseguir? Quanto de dinheiro que tem para comprar? Né? Então a gente vai descrever a assistência farmacêutica. A gente precisa introduzir, para poder dar ideia dos nossos objetivos e metas, a gente tem que dizer como é que tá. E aqui não é no sentido de criticar, sabe? De falar mal, mas o serviço aqui é ruim. Não é isso, é dizer, olha, o serviço está assim, é assim que ele está funcionando hoje. Essa é a ideia desse slide aqui. O serviço de assistência farmacêutica funciona assim hoje. E é isso. Aí, para os 4 anos, a gente quer mudar. Quer implantar assistência farmacêutica no organograma. Beleza, vamos botar. Entendeu? E aí colocar qual meta? No ano de 2026, 27, 28 ou 29? Vamos botar isso aqui lá em 28? Vamos, bota. Entendeu? Acho que isso que é importante. A gente não tem que resolver o mundo da assistência farmacêutica agora, de jeito nenhum. Mas a gente tem que progredir. A gente tem que colocar em que ano as coisas vão acontecer. Para daí a gente ter força de cobrar, porque é um compromisso do gestor. Mas como é que eu faço esse negócio de indicador aí, de meta? Meu Deus do céu, é muita confusão. Nossa Senhora. Fica tranquilo. Então nós temos 2 documentos aqui, né, da Organização Pan-Americana de Saúde e do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, que mostram um monte de indicadores e objetivos. Então, quando eu tenho a minha análise situacional feita, eu posso ir consultar esses instrumentos para saber quais são os melhores diretrizes e metas e indicadores eu vou ter. Eu posso inventar também, eu posso construir, posso olhar em outro plano municipal de saúde, olhar e tal. Mas eu recomendo que vocês olhem esses 2 documentos aqui, porque eles são criados especificamente para os serviços farmacêuticos na atenção básica. O próprio título deles diz isso. E um documento internacional e um documento nacional. Então aqui a gente tem uma gama de indicadores para resolver, para poder consultar. Além disso, né, eu deixei disponibilizado lá no material uma planilha com mais alguns indicadores para vocês terem uma base. Vamos começar daqui. Então já tem uma planilha já mais mastigada para a base dos indicadores. Mas eu posso olhar aqui também, né, outros indicadores que eu preciso. Eu posso também criar. Eu acho que isso é livre. Mas eu consultaria aqui para já deixar uma uniformização dos indicadores até na hora de comparar um plano com outro plano. Então, eu vou elaborar minha proposta de plano. Porque se eu sou farmacêutico do município, eu não escrevo plano. E muitas vezes eu não estou na comissão de aprovação do plano. Eu posso me inserir na comissão de aprovação do plano da secretaria, eu posso me inserir no Conselho Municipal de Saúde para ajudar a validar e tudo mais. Mas aí, o que acontece? Você faz um plano de acordo com a sua ideia, o que tem que ter. E aí os gestores vão lá e eles vão receber as demandas de todos os serviços de saúde. Pensa, as unidades de saúde vão mandar, a vigilância vai mandar, o hospital vai mandar, todo mundo vai mandar. O gestor vai bater no peito e aceitar todas as determinações que estão ali naquele papel? Não vai. Não vai. Então, aquela proposta que eu fiz inicial, ela não vai ficar 100% no plano. Então, eu tenho que ter um planejamento para defender as minhas ideias. Então, porque é um campo de disputa. O SUS é um campo de disputa. Ele é um campo de disputa, porque o recurso é finito. Os interesses não são iguais aos nossos. Então, a gente precisa disputar para ter determinada coisa que a gente quer atingido e negociar para isso. Então, por isso que a gente precisa costurar a técnica. A análise situacional bem feita defende. Nosso serviço está assim, está no modelo 1 ainda. A gente precisa evoluir, por causa disso não temos indicadores que demonstrem isso. Então a gente tem que ter essa análise técnica bem feita. Político, porque eu preciso me interagir com os atores. A gente não está falando de política partidária aqui. Política no sentido de interação. Eu tenho que integrar com o cara da atenção primária, com o cara da vigilância,
negociar com eles, né? Porque se chegar lá no final, eu já tiver meu capítulo pronto, isso aconteceu comigo, tá? Eu escrevi o capítulo pronto, tudo feito, e mandei para a secretaria. Eu não fiz o político. O que aconteceu? Eles transformaram sei lá quantas páginas em 2 páginas com 3 objetivos, para 4 anos. Então, eu preciso defender o documento e integrar com outros. Porque com isso eu consigo, enfim, isso aqui não vai dar para agora. Beleza, vamos colocar esse, vamos ajustar aqui. A gente precisa negociar o plano. Isso é o ponto de vista político. E financeiro, porque se eu vou fazer alguma coisa de recurso, construir farmácia, abrir farmácia móvel, contratar gente, aí eu tenho que ter uma linha de financiamento específica para aquela meta, né? Como a gente falou, que todas as ações do plano têm que estar vinculada a uma questão financeira. Então, ação política já ajuda até a pensar o financeiro. Porque às vezes é isso, eu imagino, eu quero ter 10 farmácias distrital aqui. Não vai ter, né? Tem dinheiro para isso? Onde é que está o dinheiro? Quanto dinheiro eu tenho? Onde é que eu posso... Porque eu já tenho que pensar isso para 4 anos. Vamos fazer uma por ano? Uma a cada 2 anos? Uma a cada 2 anos. Enfim, 20 anos tem as 10. Infelizmente é isso. Como a gente viu lá no Anderson, né? Que ele falou, quando a demanda é maior do que a disponibilidade, a gente tem que ajustar até uma hora que aceitar que a demanda é essa, não tem recurso, e é isso aí. Mas nós cobramos, a gente tem uma avaliação técnica do que precisa. Então a gente tem que integrar esse ponto de vista técnico, político e financeiro, não só escrever uma proposta e mandar por e-mail, né? Porque isso aí não dá certo, porque aí você não está decidindo nada, né? Você só está dizendo ali, eles pegam o que precisa para encher linguiça no plano, e o que você queria mesmo que ficasse não tá. Então a gente precisa articular essa defesa dos nossos objetivos. Então, gente, assim, para ficar bem claro, né, gente, a assistência farmacêutica é uma coisa muito complexa, ela é essencial, né, é necessária, os medicamentos faltam, tem problema de fornecimento, né, tem uso inadequado, prescrição inadequada, né, visitas à emergência porque o medicamento foi usado inadequado, prescrito inadequado. Então ela é transversal. Não tem como eu ficar na minha bolinha, na assistência farmacêutica, dentro da minha farmácia, e achar que o SUS vai mudar, né? Então, quanto mais eu me fico dentro da farmácia, menos a assistência farmacêutica evolui, né? Porque eu preciso integrar esse planejamento, né? Não tem como a assistência farmacêutica, ela não vai evoluir sozinha. Ela não vai aumentar a sua qualificação sozinha. Então, mas o modelo 1 vai evoluir para o 2 e para o 3? Não vai. Então, se a gente não defender a nossa ideia, não vai. Então, por isso que eu tenho que ter um planejamento estratégico. E sem análise situacional, fica muito difícil. Porque como é que eu vou defender uma ideia se não tem um número? Entendeu? Eu acho que isso é importante, né? Por exemplo, eu pedi um farmacêutico para a prefeitura porque a gente não tinha um farmacêutico específico para processos judiciais. Tá, e o que a prefeitura vai ganhar de me dar um farmacêutico e tirar um médico, um enfermeiro da outra unidade? Porque o dinheiro é um só. Aí eu disse, não, mas olha aqui, nós estamos gastando milhões de reais com ações judiciais sem avaliação. Simplesmente o juiz manda dar e não tem uma avaliação técnica, uma posição da prefeitura técnica, só tem uma negativa. E imagina se o cara que vai pagar aí 5, 6, 7, 8 mil por mês aí, se ele economizar, sei lá, 1 milhão de 4 milhões, já pagou o salário dele 10 anos. E foi assim que eu consegui um farmacêutico. Então a gente precisa ter a informação. Sem a informação, a gente não consegue negociar. Por isso que, com a análise situacional, a gente tem a informação. E aí sim a gente consegue ter o olhar técnico da informação e o olhar político da informação. A gente não pode simplesmente achar que só porque a gente tem um problema e aponta o problema que vai resolver. Não, a gente tem que se integrar na política para resolver isso. Por exemplo, participando do Conselho Municipal de Saúde, as reuniões de equipe, né? Influenciando, porque é isso, né? Porque se a gente não fala, alguém fala. Então a voz de quem falar vai ser a voz que vai ser escutada. Então a gente tem que falar pela assistência farmacêutica, né? Essas aqui são as referências, né? Elas estão lá no material também para vocês lerem. E eu fico por aqui, né? Queria agradecer aí a disponibilidade, sempre estou disponível para discutir. A assistência farmacêutica
é uma coisa muito importante para mim, eu gosto muito dessa área, né? E essa é a oportunidade, gente. Nós temos aí esses meses que estão para frente para 4 anos de planejamento. O que você quer para assistência farmacêutica do seu município?